Paz, Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam se cuidando, né? E que Deus esteja protegendo e guardando vocês sempre. Eu resolvi gravar mais um vídeo e postar aqui porque tem uma palavra essa semana que eu, tava refletindo nela e falou comigo muito, tocou muito no meu coração e eu aprendi muito. E eu só queria compartilhar com vocês para que Deus também pudesse falar com vocês, tá bom? Então, quem estiver assistindo esse vídeo e quiser acompanhar na Bíblia, tá em Daniel 3, é um texto bem conhecido. Porém, eu só vou ler o versículo 17 e o 18, que é o assunto que eu quero passar um pouquinho para vocês. Que diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, é um texto bem conhecido, é uma história bem conhecida, que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Então, para quem não conhece, eu vou resumir um pouquinho, que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro e decretou, né, que todo mundo, quando ouvisse lá as harpas, saltérios, todo tipo de som, de música, né, tinha que se prostrar para adorar a estátua que ele ergueu. E Sadraque, Mesaque e Abednego não fez, claro. Então, algumas bíblias trazem traduções como caldeus, outros como astrólogos, denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí diante do rei falaram que não ia se prostrar. E aí até com uma certa ironia o rei pega e pergunta, então vocês, né, tô falando assim, do jeito que eu tô contando, tá? Vocês peguem a Bíblia e leem certinho tudo. Então vocês vão ser lançados na fornalha e aí quem é o Deus que vai livrar vocês, né? E aí é onde eles respondem no versículo 17 e 18 que a gente leu, e por causa dessa resposta o rei fica muito furioso, aquece a fornalha 7 vezes mais do que era o costume, né, deles. E aí, o final, todo mundo já sabe que aí Deus realmente livrou eles da fornalha. E depois disso, o rei Nabucodonosor até prosperou, permitiu uma prosperidade lá na vida deles, dando cargos lá na província e tudo mais. Enfim, o que Deus me levou com a resposta dos três ali, né, no versículo 17, quando eles falam assim, que se eles forem atirados na fornalha, o Deus do culto deles, ou seja, o nosso Deus, né, que a gente serve, podia livrar eles. E eles usaram a fé falando que Deus ia livrar eles. Mas no 18 eles também falam, mas se Deus não os livrar, ou seja, eles sabiam que Deus podia livrar eles tinham a fé que Deus ia livrar eles, mas eles tinham consciência que Deus também, se ele não quisesse, podia não livrar eles da fornalha. E mesmo assim, eles sabendo que eles poderiam ser mortos, né, perder suas vidas, ou ficarem queimados por causa do fogo, da queimadura, enfim, de tudo, mesmo assim eles não abandonaram Deus. Eles continuaram servindo Deus e ainda falaram que jamais iriam adorar os deuses pagãos que Nabucodonosor queria que eles adorassem. E isso me chamou muito a atenção, porque aí Deus começou a me fazer lembrar de algumas vezes, sim, no passado, mas de algumas vezes, e eu garanto que algumas pessoas também já fizeram isso, de na hora de pedir alguma coisa para Deus, falar assim, ai Senhor, mas se o Senhor me der, né, eu vou orar mais, eu vou adorar mais, ou se o Senhor me der, eu te adoro, se o Senhor me der, eu faço um culto de ação de graça, se o Senhor me der, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que a pergunta que ficou assim por muito tempo depois que eu li e meditei, né, nesse trecho da Bíblia, foi: e se ele não fizer? E se ele não quiser fazer? E se os planos dele for não? E se a resposta de Deus for não? Então eu não vou adorar? Então eu vou deixar? Eu vou
ficar com birra, vou sair da igreja, vou... Então, o que que eu... Qual que é o meu tipo de adoração, então? Eu só adoro se Deus me der, eu só adoro se Deus fizer, eu só adoro se a resposta for positiva. Então, se for negativa, não. E foi isso que ficou martelando muito, 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 assim, meu coração. E eu aprendi muito porque, às vezes, nós queremos colocar Deus na parede. Só que quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente tem que entender que Ele é soberano e que Ele sabe o melhor para nossa vida e que Ele pode ou não fazer. Porque Ele é o dono da vida, Ele é quem dá, Ele é quem tira, Ele é quem cura. Se Ele quiser não curar, também Ele não cura. Mas Ele continua sendo Deus, independente de todas as coisas. E se eu adorar Ele, Ele continua sendo Deus. Se eu não adorar Ele, Ele continua sendo Deus. Só que eu sem Ele não sou nada. Nós não somos nada sem Deus. E foi isso que ficou assim... pertinente assim no meu coração, né? E se a resposta for não? E se eu te falar não? E se eu não quiser fazer? E se eu não te dar? E se você me pedir alguma coisa e eu não permitir que isso aconteça? Então você vai me deixar? Queria compartilhar isso com vocês porque muitas vezes a gente faz isso mesmo e é nós humanos fazermos isso. Porque nós queremos... Muitas vezes nós queremos tanto aquilo, nós pedimos tanto, nós almejamos tanto, mas é o nosso querer, às vezes não é o querer e a vontade de Deus. Ali, eles sabiam das duas condições, mas eles também usaram a fé e Deus tinha um propósito nessa situação, né, em livrar eles. Tanto é que depois todo mundo viu, né, realmente ali o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Só que muitas vezes a resposta de Deus é não pra gente. E nós temos que pensar muito assim, porque a gente troca Deus por tão pouca coisa, sabe? A gente fica chateado, emburradinho, de cara virada com Deus por tão pouca coisa. E ali os três iam perder a vida e mesmo assim eles não deixaram de adorar a Deus e frisaram: nós não vamos adorar os deuses pagãos. Se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, questiona ou adora, questiona ou adora. Se Ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora. Prefiro adorar, eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Eu tô adorando ou tô questionando, né? E nós devemos adorar a Deus diante da dificuldade, nós devemos adorar a Deus diante da alegria, nós devemos adorar a Deus na bonança, nós devemos adorar a Deus quando a gente tá triste, quando a gente tá chorando, quando a gente tá feliz. Ou seja, nós devemos adorar a Deus em tudo, honrar a Deus em tudo. E fica um questionamento pra você assim também, né? Você vai questionar ou vai adorar a Deus diante da situação que você está vivendo agora? Nós temos que ter fé, sim. Nós temos que usar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Nós temos que sim pedir para Deus, orar para Deus. Não é errado você pedir para Deus curar, não é errado você pedir para Deus libertar, não é errado você pedir alguma bênção especial para Deus. Só que você tem que estar ciente de que se por acaso a resposta de Deus for não pra você, saiba que Ele tem coisa melhor pra sua vida, saiba que os planos dele tá muito acima dos nossos planos, dos nossos sonhos, porque Deus enxerga lá na frente, nós enxergamos só o momento, Deus enxerga o futuro, nós enxergamos só o agora, e mesmo que pareça desesperador o momento que você está passando agora,
não questione. Não questione a Deus, não fique com raiva de Deus, não vire a cara para Deus. É aí que você tem que se prostrar mesmo, se humilhar mesmo e adorar mais ao Senhor e buscar mais e buscar a face e ter intimidade com Deus, porque saiba que Deus é soberano e Ele sabe de tudo. E Ele tem o melhor para nossas vidas. Nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as coisas que para nós muitas vezes parecem assim ser tragédia. Mas todas as coisas cooperam para Deus. Para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E eu vou encerrar esse vídeo que ficou um pouquinho longo. Mas é porque eu queria compartilhar com vocês com um louvor bem conhecido. E espero que vocês pensem e reflitam bastante nessa palavra. Leiam de novo. A palavra de Deus se renova todas as vezes. Então, conforme você vai lendo, vai surgindo outras coisas que o Espírito Santo vai tocando no seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, e somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.